Shalom, igreja, a paz do Senhor. Bem-vindos mais uma vez ao meu canal Mais Que Crer. Como alguns já sabem, meu nome é Leandro Ruas e hoje nós vamos falar de um assunto muito polêmico. Mas, como o nosso papel aqui é pregar a palavra de Deus, falar das Sagradas Escrituras, cabe a mim trazer algumas das vezes algumas palavras mais pesadas. Antes de mais nada, eu gostaria de lembrá-los. Pessoal, eu não sou teólogo, não sou pastor, eu sou um mero servo de Deus aqui, me colocando à disposição para aprendermos juntos sobre as Sagradas Escrituras. E também agradecer a vocês. Sim, chegamos a 1.300 visualizações até o momento sobre os shorts que eu postei semana passada. Mas eu gostaria de reforçar e pedir para vocês para que nós possamos crescer essa comunidade e levar essa palavra ao maior número de pessoas possíveis. E como vocês podem fazer isso? Se inscrevendo e compartilhando com os amados irmãos, e em especial aquelas pessoas que ainda não conhecem das Sagradas Escrituras. Amém? Então vamos ao que interessa. Hoje o assunto aqui é sério. E sempre será, porque a gente está falando de Sagrada Escritura. A gente não pode falar de algo tão importante e tão sagrado de qualquer forma. Mas eu boto mais um degrau nesse nível de seriedade, porque às vezes a gente acaba falando coisas ou dizendo coisas que alguns irmãos acabam se magoando, mas infelizmente são verdades. Hoje em dia eu me preocupo muito. Hoje em dia nós vamos nas igrejas e vemos igrejas lotadas, cheias. E como os nossos antigos, os nossos avós, os nossos pais diziam, nem sempre quantidade é sinônimo de qualidade. E é o que eu tenho visto hoje nas igrejas. Vemos igrejas com muitos eventos, muitas vezes com danças, com músicas que não são inerentes a glorificar e exaltar o nome de Deus, e isso é deixado de qualquer forma. Estar na casa de Deus não é sinônimo que você estar com Cristo em seu coração. E também tem outro detalhe. Nós lemos a Bíblia quando temos aquele grupo que se dispõe de ler e conhecer as Sagradas Escrituras, também tem esse ponto. E você vai pegar esse tipo de pessoa e vai ler a Bíblia para ti de cabo a rabo e vai falar e vai explicar e vai pontuar. Mas conhecer a Bíblia também não quer dizer que você é praticante da Bíblia. Se pegarmos como base as Sagradas Escrituras, que é a nossa bússola de vida e é o que dá o norte a gente, nós vamos percebendo o que foi dito, que é a realidade. Isso não foi escrito há 5 anos atrás, antes dessa mudança nas igrejas, ou 10 anos atrás, porque foi de alguns anos para cá que houve essa transformação, vamos dizer assim, no meio evangélico, de você ver igrejas lotadas, abarrotadas, todos levantando a mão, cantando e glorificando o nome do Senhor e dizendo que são cristãos. Mas quando você olha através daquela pessoa, você vê que não tem nada de Cristo. E Tiago, ele nos fala isso. Se formos no capítulo 1, versículo 22, no livro de Tiago, ele vai nos falar: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Percebe? Você vai para a igreja, você escuta a palavra, mas chegando em casa, você não lembra nem qual foi a pregação. Você não sabe, e além de não saber, você não procura saber se aquela palavra pregada, de fato, reflete o que Cristo está nos ensinando. E reforçamos também no capítulo de Mateus. Se formos em Mateus,
versículo 21, ele nos diz, e é o que eu acabei de falar, nós não conferimos o que estava sendo falado, o que estava sendo pregado, se de fato aquilo era verdadeiro. E aí Mateus fala assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Então o que ele está dizendo aqui conosco? Não adianta você chegar naquele dia, ou no momento de desespero, ou no momento do aperto, e falar: Senhor, Senhor. Você vai escutar: aparta-te de mim, pois eu não te conheço. Porque você escuta da palavra, mas não vive a palavra e nem prega a palavra. Você só está meramente em físico dentro de uma igreja. São essas coisas que são passadas despercebidas por nós e, vou te ser bem sincero, às vezes é melhor você nem estar indo para a igreja. E olha a polêmica, não vai para a igreja, não é isso. Mas às vezes é melhor você não ir para a igreja porque você está se enganando. Você só está perdendo teu tempo. O cristianismo vai além de você estar na casa de Deus e em comunhão com pessoas. A casa de Deus é importantíssimo, porque você está em grupos de pessoas que têm a mesma fé, o mesmo pensamento, os mesmos princípios, e dessa forma você tem mais facilidade para poder crescer espiritualmente, porque às vezes você tem alguma dificuldade que um irmão seu já passou, e também você tem a base bíblica quando você tem um pregador que verdadeiramente está ali para pregar a palavra de Deus. Mais uma vez, se nós formos também em Mateus, mas dessa vez, Mateus 23, versículo 27 e 28. Se formos em Mateus 27, ele vai falar assim: ai de vocês. Aí eu coloco esse texto num contexto geral, mas parece que ele tem uma direção aos mestres, quer dizer, aqueles que levam a palavra, mas também para nós que vivemos a palavra. Ele está chamando atenção para isso. E a gente não leva em consideração esses pontos cruciais para uma vida cristã plena. Repetindo, Mateus capítulo 23, versículos 27 e 28. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Vocês perceberam o que eu acabei de falar e o que a palavra de Deus está falando conosco? Foi o que eu falei logo no início. Não adianta estar na casa de Deus. Não adianta você congregar na casa de Deus. Não adianta você ler a palavra de Deus se a palavra de Deus não está no teu coração. Desperta, igreja. Na última oportunidade que eu tive de trazer a palavra, eu trouxe essa passagem. Desperta, ó tu que dormes, igreja. É necessário. Domingo não é um passeio que você está fazendo na igreja. Domingo não é uma comunhão de interagir. Você está indo à casa de Deus para escutar a palavra de Deus, as sagradas escrituras, o livro sagrado. Quando a gente abre essa palavra, nós cremos que é o manifestar de Deus na nossa vida. Oh, igreja, desperta, ó tu que dormes. Porque
por muitas e muitas e muitas vezes vemos pessoas que, aos nossos olhos, são pessoas abençoadoras, que pregam com fervor, com garra, mas quando a gente vai olhar a vida daquela pessoa, porque pregar, ter uma boa oratória, qualquer um pode ter, isso é prática, isso é um exercício. Mas viver em novidade de vida, viver plenamente o que Deus quer para a nossa vida é totalmente diferente. Você vê pessoas, como eu havia falado, que pregam, que mostram que têm um conhecimento das Sagradas Escrituras, mas quando você vai ver aquela vida, é uma vida miserável. É um pai agressor, é uma pessoa que mente. Isso me faz lembrar de um fato ocorrido, e, por favor, eu não estou querendo trazer polêmica, mas isso aí viralizou em tudo quanto é rede social, daquele pastor que estava fazendo uma live, e eu não lembro se ele chegou a agredir ou se foi só verbalmente, ele foi um estúpido. Acredita-se que esse homem verdadeiramente vive plenamente a palavra de Deus. Eu entendo que todo mundo tem seu dia ruim. Eu não tô querendo passar pano. Todo dia a gente, como casal, a gente discute. Isso é normal. Mas o problema é a forma como as coisas acontecem. Vamos viver em novidade de vida. Vamos viver a transformação de Deus que Ele propôs pra gente. Entende? É muito difícil ver igrejas lotadas. A gente sabe, a porta é estreita. A porta é estreita, não é qualquer um que vai passar. Não adianta, você pode estar muitas das vezes estando na casa de Deus se iludindo, se enganando. E vai ter líderes que vai passar a mão, que vai aceitar, e não pode, isso não pode ocorrer. A vida cristã não depende do seu pastor, depende de você. O pastor tem aquela obrigação, né, de zelar pelas ovelhas. Sim, de trazer a reflexão das Sagradas Escrituras, mas a responsabilidade pela sua alma é somente sua. Mas não é entendido dessa forma. A gente atribui a responsabilidade da nossa alma a pessoas. E acaba acontecendo que às vezes nem a alma daquela pessoa está salva ou está liberta. E aí a gente pode novamente ir nas Sagradas Escrituras. Deus nos dá base de Gênesis a Apocalipse. Se formos agora em Isaías 29, versículo 13, Deus vai falar conosco. Este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Vou repetir. Este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que ele fala novamente é o que a gente está falando até o momento. Não adianta você conhecer se você não vive a palavra de Deus. Não adianta. Ah, Leandro, ainda não acredito. Então vamos lá em 1 João, capítulo 2, versículo 4. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos, quer dizer, eu conheço as Sagradas Escrituras, mas eu não obedeço. Percebe? É mentiroso. E a verdade não está nele. Não está. E de fato não está. Eu posso conhecer milhares de livros. Ah, vamos imaginar. Eu tenho um canal de investimento. Eu posso ler tudo sobre investimento, explicar tudo sobre investimento para você, mas eu mesmo não faço isso. E aí? Entende? É a mesma coisa.
Eu tô te enganando. Eu tô te explicando, falando de algo que eu não faço. Isso é fato. E aí, não, mas Leandro, não é bem assim, eu conheço, mas você sabe, né? Estou em processo de transformação, ok? A gente conhece a passagem. Vinde a mim como estás, mas não pode permanecer. Tem que haver transformação. E para haver transformação, tem que ter meditação das Sagradas Escrituras. Eu vou falar até uma coisa até um pouco pesada, mas é a minha forma de pensar, ok? Quando eu vejo pregadores ou pessoas pregam a palavra de Deus, mas você não vê Deus naquela pessoa, pelo seu posicionamento, pelas suas atitudes, para mim, essas pessoas são os verdadeiros ateus. Elas de fato não acreditam em Deus. Porque você vê os sinais, as maravilhas, as advertências. Aquelas pessoas que têm conhecimento desse livro sabem as consequências e elas são pesadas. E se elas se mantêm praticando atos como pregar a palavra e não viver a palavra, e elas não temem as consequências, é porque elas não acreditam. Ou eu estou enganado? Mas vamos lá, vamos ter mais base bíblica. Vamos em Romanos, capítulo 2, 13. Pois não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. Entendeu? Não adianta escutar e não viver. Passagem atrás de passagem, reforçando o que eu estou falando. Como eu falei, eu não sou teólogo, pessoal. Mas a palavra de Deus, ela é aberta para todos, sem exceção. Só basta a gente ter interesse de conhecer as Sagradas Escrituras. Mas a gente erra, a gente peca, somos imperfeitos. Mas Deus, ele nos justificou na cruz. O que mais te basta para que haja transformação? O que mais te basta para haver posicionamento? O que basta? O que será necessário? Já pensou nisso? Porque o verdadeiro cristão, ele não é medido pela sua frequência na igreja e nem pelo tamanho do seu conhecimento sobre as Sagradas Escrituras, e sim pelo que ele vive em virtude às Sagradas Escrituras. Porque você não é salvo pelas suas obras. E isso nós aprendemos. Fomos salvos e justificados quando Cristo morreu na cruz. Mas quando nós temos transformação de vida, as nossas obras refletem um cristianismo que Deus nos ensinou. E isso é provado em Tiago novamente. Se formos capítulo 2,17, ele fala: a fé sem obras é morta. Você não é salvo pelas obras, mas se você não tem obras, você está morto. Porque uma vez que você se transforma, você não permanece do mesmo jeito. Deus é claro no que ele fala. Deus é claro e não tem o que inventar. Se você inventa, agrega, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não. Deus ele simplificou tudo. Amai o teu Deus de todo o coração.
e amai o teu próximo como a ti mesmo. E as demais coisas vão se acrescentar na tua vida. É simples. O que te basta hoje você refletir sobre isso, meditar sobre isso e entender que Cristo quer transformar a tua vida. Porque Deus hoje está te chamando para sair da superficialidade. Ele quer verdadeiros adoradores. Ele quer pessoas verdadeiramente que vivem a sua palavra. Não porque ele precisa da gente, ele não precisa da gente para nada. Nós que precisamos de Deus, mas que ele quer o melhor para mim e para você, porque ele já fez o impossível, algo que nós não podíamos pagar. Amém? Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, compartilhar e comentar. Ah, e todos os capítulos e versículos que foram citados aqui neste vídeo serão colocados na descrição, caso você queira buscar aprofundamento e novidade de vida para si e para todos aqueles que você ama. Pessoal, eu agradeço mais uma vez. Viva uma vida plena em Cristo. Não só viva só de leitura. Viva uma vida em Cristo. E não seja só mais um sentado numa cadeira de uma igreja, gritando glória a Deus, mas a sua alma, que ainda não foi transformada, tão vazia, sem Cristo Jesus. Amém? Sou Leandro Ruas. Obrigado mais uma vez. Shalom, graça e paz.